Meus irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. E como é bom poder abrir as Sagradas Escrituras, pois nelas o Senhor nos dá todo o bom conselho. Nelas nós temos encontrado o precioso alimento para a nossa alma, aquilo que nos dá sustância espiritual. E por isso nós bendizemos ao nosso Deus, porque Ele não cessa de nos falar continuamente, de falar ao nosso coração, de nos dirigir a sua bendita palavra. Ele é realmente um Deus bendito e maravilhoso, e nós somos gratos a Ele por isso. É bom estar de volta. Já estive, depois das férias, em 2 quintas, e nesse intervalo, no domingo passado, nós estivemos, eu, presbítero Paulo Afonso, na nossa 22ª reunião ordinária do nosso presbitério, que foi num lugar bem longe daqui, lá em Araripina, né, Pernambuco. Isso é sertão, é a última cidade de Pernambuco, faz divisa com o estado do Piauí. E de lá, no domingo, nós fomos para Teresina, mais um pedaço bom, para deixar a nossa família seminarista ali no seminário. Eu, o seminarista Micael, que já retornou para o Recife na quarta-feira. Nós retornamos do Piauí na terça e rodamos aí, 890 quilômetros de muita estrada, mas uma viagem tranquila. Deus nos guardou e Ele tem sido bom. Mas é muito bom retornar e reencontrar os irmãos no domingo, no culto hoje, e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. É maravilhoso isso. E o meu coração agradece a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ocupando este púlpito na nossa ausência, pregando a palavra de Deus com temor, com fidelidade, falando o conselho de Deus para vocês. E eu bendigo a Deus pela vida de vocês. Tem 2 aqui, né? Tem outros que, Micael, Mateus, e nós louvamos a Deus pela sua providência através da vida de vocês. Que Deus os use poderosamente, que Ele use vocês, abençoe vocês e que me abençoe também nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus, voltando ao Salmo 119, Salmo de número 119, a partir do versículo 49 desta feita, os versos de 49 a 56, dando continuidade à nossa série expositiva do Salmo 119, cujo tema é a gloriosa lei do Senhor, e o título específico do sermão dessa manhã, a lei que me consola. A lei que me consola. Salmo 119, verso 49 a 56, diz assim a palavra de Deus: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. A lei que me consola. Meus irmãos, nós voltamos ao preciosíssimo Salmo 119, na manhã desse domingo. Estas são as letras douradas do Espírito de Deus, gravadas, preservadas, transmitidas, dadas em continuidade a nós, ainda que muito tempo se tenha passado desde que Davi escrevera este salmo tão belo, tão precioso.
São as letras douradas que nos contam da excelência da lei bendita do nosso bendito Deus. Aleluia. E mais uma vez, nós voltamos a nossa atenção para este salmo e, focados no tema central de Davi aqui nesta sessão, em mais uma destas sessões maravilhosas que formam todo o contexto do Salmo 119, toda a estrutura dele. Quando nós nos voltamos para este tema, nós aprendemos que a lei do Senhor, ela tem a capacidade, o poder, a eficácia de trazer ao nosso coração conforto, consolo, e nós precisamos tanto disso, tantas vezes, ao longo dessa nossa vida tão passageira. Ao longo dessa nossa vida que, ainda que vivida 100 anos, ainda assim seria muito curta, se comparada à eternidade, meus irmãos. O que são 100 pouquíssimos anos comparado aos dias, ao prolongamento de toda a eternidade? E ao longo de uma existência tão passageira, tão curta sobre esta terra, quantas e quantas vezes nós não precisamos ser consolados? Quantas e quantas vezes nós não necessitamos de conforto em nossa alma, não precisamos de uma palavra amiga, de um abraço solidário, de um chegar de ombros que nos transmita essa parceria, esse amor, esse carinho, esse afeto, esse consolo. Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos tão carentes de sermos consolados em nossa alma? É assim comigo e eu sei que também é assim com você. Nós somos muito parecidos, afinal de contas. É preciso, meus irmãos, observar, e faremos bem se assim atentarmos, porque nestes 8 versículos que nós acabamos de ler nessa manhã, estes 8 versículos que nós lemos, eles falam exatamente sobre encontrarmos consolo. Falam sobre o conforto da palavra, o consolo, o conforto que a palavra de Deus, que a lei de Deus, ela dá ao coração de todo aquele que é necessitado. Meus irmãos, portanto, precisamente sobre isto que Davi está falando aqui nestes versículos que nós acabamos de ler. Ele está tratando aqui, nesta sessão, sobre encontrar consolo na lei do Senhor. Por isto ela é a lei que consola o nosso coração. É a palavra que gera, que produz, que aquece o coração aflito, atribulado, angustiado, cheio de expectativas frustradas, talvez, de expectativas vencidas, atrasadas. E Davi, o autor deste salmo, quando ele se vê cercado e oprimido pelos seus adversários, e não eram poucos. Nós há pouco lemos como o rei de Israel, Saul, ele odiou Davi, como ele tramou para que Davi caísse nas mãos dos filisteus, como Davi havia se tornado para Saul persona não grata, alguém indigesto. Davi o queria longe, Saul queria longe. Saul, na verdade, queria matar Davi. Saul queria que ele desaparecesse. E quando Davi se vê, portanto, cercado, fosse pelo próprio rei ou por outros do reinado, do reino de Israel, e ainda por outros de outras nações vizinhas, ainda que vendo-se ele oprimido pelos seus adversários, sentindo o seu coração assaltado pelas ameaças, assaltado pelas angústias, assim como nos sentimos algumas vezes, assaltados em nosso coração
por ansiedades e angústias que nos alcançam. E assim, se achando nesse estado, Davi, ele encontra, meus irmãos, na promessa que o Senhor Deus lhe havia feito. Isto é, ele encontra na palavra que Deus lhe havia dado o conforto que o seu coração precisava. E sem dúvida, já aqui neste momento da nossa mensagem, do nosso sermão, e eu não sei qual é a sua necessidade mais profunda, o que grita mais poderosamente no seu coração nessa manhã, qual a sua angústia, se é que há uma angústia no seu coração, qual a expectativa mais gritante na sua alma, Deus o sabe certamente. Ele conhece isso até mesmo muito melhor do que você mesmo pode narrar. Portanto, o Senhor quer nesta manhã que o nosso coração esteja certo, os nossos pensamentos estejam seguros de que é na lei dele, que é na palavra dele, que você, que eu encontraremos conforto e consolo necessário. Vejam, o salmista, ele diz, logo no verso 49, lembra-te da promessa. Lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste ao teu servo. Meus irmãos, é nessa promessa que Deus havia proferido a Davi, onde ele vai procurar o consolo. E que lição preciosa nós podemos extrair daqui exatamente para nós. Talvez, meus irmãos, uma lição que nos choque e nos deixe um tanto envergonhados. Porque quantas vezes nós, carecendo de consolo e precisando de conforto em nossa alma, não procuramos exatamente em outras fontes aquilo que tanto nós necessitamos. Embora saibamos que Deus é a fonte das águas vivas, que Ele é a fonte de toda a nossa subsistência física, emocional, espiritual, mas ainda assim, nós, meus irmãos, em nossa teimosia, em nossa debilidade, em nossa fragilidade pecaminosa, o que fazemos? Nos sentindo carentes de consolo, tão necessitados de conforto, ainda que saibamos da verdade, nós somos trapaceados pelo nosso próprio coração, por este sabotador que está dentro de nós, por este vilão que não arreda o pé de nós. E nós muitas vezes olhamos em muitas direções e procuramos o consolo e conforto onde absolutamente nós não seremos capazes de encontrar, onde não há. Mas o que Davi faz aqui, e como ele nos ensina, meus irmãos, como colocar os nossos olhos na direção certa e procurar o conforto e o consolo aonde de fato ele se encontra, onde ele está ofertado a nós, disponível a nós. Ele diz então, lembra-te da promessa, Senhor. O que Davi está dizendo é, durante a minha tribulação, durante os dias de minha ansiedade, eu não saí a procurar consolo e conforto aonde não se pode achar. A promessa aqui a qual Davi se refere é a palavra que Deus falou. E durante suas aflições, ele não saiu a procurar uma consolação vã, que às vezes as consolações vãs, os confortos vãos, eles podem até em um momento primeiro parecer que servem, mas eles são frágeis, não são duradouros, não resistem ao calor das provações, das tribulações que nos cercam. Davi, ele não saiu olhando para muitas direções, mas ele coloca os seus olhos fixos numa única direção. A instrução do Senhor, portanto, para nós, irmãos queridos, é que nós, que à semelhança de Davi, passamos por muitas tribulações e por muitas angústias do coração, no tempo presente, mantenhamos os nossos olhos na direção certa.
Coloquemos o nosso foco na promessa que o Senhor já nos fez, na promessa já proferida pela boca de Deus. Observe você, que ele diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Você percebe o que está sendo dito? Algo muito precioso está sendo dito aqui. Eu quero que sua atenção, muito mais que os seus olhos, mas que a sua mente, o seu coração percebam isso, foquem aqui. O que Davi está dizendo, ou o que ele está pedindo, ele não está pedindo por algo novo, meus irmãos. Ele não está pedindo a Deus algo imediato, algo extraordinário, algo do momento, algo para o momento. Ele está dizendo: lembra-te da promessa que já fez. Esta é uma visão para o passado. É um olhar para trás. Ele não está fixo no para-brisa, ele está olhando no retrovisor. Ele está dizendo: lembra-te, Senhor, lembra-te da promessa que lá atrás o Senhor já fez. Davi não está como muitos de nós, pedindo uma palavra imediata, alguma coisa que desça, como alguns gostam de dizer, quentinha como o pão que sai do forno, que caia agora. Ele está pedindo por algo que é antigo, e é nessa promessa antiga, é numa palavra que Deus atrás já havia proferido, onde ele declara encontrar a consolação dele. Vejam, notem que no verso 50 Davi diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Senhor, lembra do que o Senhor já me falou. Eu não estou pedindo algo novo, Senhor. Eu não estou pedindo uma palavra nova, imediata, extraordinária. Eu estou colocando os meus olhos, estou colocando as minhas esperanças no que o Senhor já disse. Porque é isto que o Senhor disse, é isto que o Senhor proferiu, é isto que o Senhor já falou outrora, que vivifica a minha alma, que renova as minhas forças. Charles Spurgeon, comentando, e ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que as palavras dos senhores aos servos nem sempre são aquelas palavras que os servos desejam que os seus senhores relembrem. Veja, ele diz: olha, a palavra dos senhores aos servos, dos patrões aos empregados, nem sempre são as palavras que os servos, os empregados, desejam que os seus senhores lembrem. E por quê? Porque os patrões, os senhores dos servos, dos empregados, geralmente eles observam as falhas e as faltas do trabalho que os servos, que os empregados realizaram. A Spurgeon diz que nós servimos a um Senhor muito melhor do que os senhores da terra. Ele diz que nós servimos a um Senhor muito, muito superior aos senhores humanos da terra. E por causa disso, nós não estamos ansiosos, torcendo para que sequer uma única de suas palavras caia por terra. E por que não? Porque o Senhor se lembrará tão gentilmente de sua palavra que nos dará a graça para podermos obedecer, e junto à graça para obedecer, Ele nos fará lembrar da promessa que nos fez, para que o nosso coração seja consolado. Ele é um bom Senhor, que nos dá a diretriz, a direção, os mandamentos, a ordem, a instrução. Ele é um bom Senhor que, mesmo contemplando a nossa fragilidade, a nossa falta, a nossa falha no nosso trabalho, ainda assim, nós não precisamos temer que Ele se lembre do que já nos disse para fazer, de como fazer.
temendo que as nossas faltas redundem para nós numa repreensão severa e num castigo eterno muito doloroso. Não, porque este mesmo Deus que nos ensina o caminho, que nos estabelece a norma, Ele é um Senhor muito generoso, que nos ampara com a graça para que nós possamos obedecê-lo, com a graça que nos ajuda a obedecer, e junto a isto, a lembrança da sua promessa. E quando nós nos lembramos da sua promessa, e quando nós falamos aqui no singular, promessa, você talvez diga assim, mas são tantas as promessas de Deus para nós. Não significa que nós estamos errando, mas significa que todas as muitas promessas podem ser sintetizadas na promessa. E aí, meus irmãos, quantas vezes, nos lembrando da promessa de Deus para o seu povo, nós não somos confortados pelo Senhor nas nossas angústias. Quando nós nos lembramos da promessa de que Ele nunca nos abandonará, nem um dia sequer, porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nos dias mais sombrios, nas noites mais escuras, quando o frio parece não cessar, nós nos sentimos solitários, como que abandonados, mas lembrando-nos da promessa de que Ele está conosco, nosso coração é confortado. A promessa de nos alimentar, a promessa de cuidar de nós, a promessa da grande ressurreição, de um novo corpo, de um novo céu, de uma nova terra, de uma vida eternamente com Ele. Todas essas promessas trazidas à lembrança, elas confortam o nosso coração. Davi está tratando disso. Na Escritura, não são, meus irmãos, aqueles que se acham repletos de alegria e segurança, que dizem, lembra-te, Senhor. Não são estes. Pelo contrário, são exatamente aqueles que estão com o coração inquieto, estão se sentindo isolados, solitários, oprimidos, ansiosos. São estes que se voltam para Deus e que eles dizem a Deus, Senhor, lembra-te das tuas promessas. Lembra-te. Esta é a fala de alguém cujo coração precisa de consolo. Esta é a fala de alguém cujo coração precisa de conforto. Essa verdade, irmãos queridos, fica completamente clara no verso 49. Davi está reconhecendo o favor divino, a graça capacitante. O Senhor tem feito ele esperar nesta promessa. E como que Deus nos faz esperar nas promessas dele, sem que a gente seja vencido pelo desgaste do desânimo? Porque a graça é capacitante. Porque a graça nos capacita. É nesse favor, meus irmãos, divino, que nos capacita a esperar nas promessas de Deus. E Davi, ele reconhece, ele sabe disso, porque ele sabe que o Senhor, Ele jamais dará aos seus filhos falsas esperanças. Ele jamais nos dará esperanças falsas, que não podem ser cumpridas. Portanto, tendo isso em mente, meus irmãos, tendo isso diante de nós, tendo isso gritado em nossos ouvidos de nossa alma, consideremos seriamente que se nos acharmos desprovidos, preste atenção, se nós nos acharmos desprovidos de consolação, quando nos virmos assaltados pelas tribulações, quando nos virmos alcançados pelas adversidades, se quando isto acontecer comigo e com você, e nos sentirmos desprovidos de consolo, de consolação, então que nós saibamos que a culpa é nossa e não de Deus. Porque afinal, nós temos deixado provavelmente de nos agarrar à sua palavra. Nós temos deixado de nos agarrar à sua lei, à sua promessa, procurando antes nos valer de consolações e confortos fora dela.
Não procure conforto, não procure consolo fora da promessa de Deus, fora da palavra de Deus, fora da lei de Deus. Além dela, é o que diz o verso 50. É a tua lei que me consola. Na minha angústia eu sei disso, Senhor. A tua palavra me torna vivo, me renova as minhas forças. Irmãos queridos, os homens desse mundo, eles se agarram a muitas coisas vãs desta terra, a coisas passageiras. E eles, quando fazem isso, eles dizem: aqui está o meu conforto. É aqui que eu me sinto seguro. É isso que dá sentido à minha vida. É o dinheiro, as mulheres, os homens, os bens, os prazeres, os jogos, o tigrinho, o tigrão. Vai tigrão, né? Eles dizem: é nisso que a minha alma descansa. É nisso que o meu coração se conforta. É aqui que eu encontro o meu consolo. Mas não é assim comigo e com você. Não pode ser assim. Primeiro, porque nós sabemos que as coisas deste mundo, vãs e passageiras, não podem nos valer de verdade. E segundo, porque nós sabemos que só em Deus e na sua palavra está o conforto. É o que nós estamos aprendendo mais uma vez. Aquele que conhece a Deus, ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Davi, ele diz que homens maus usam palavras más contra eles. Verso 51. Os soberbos zombam todos os dias de mim, continuamente de mim. Todavia não me afasto da tua lei. Note o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que homens maus, soberbos, orgulhosos, falam palavras orgulhosas, zombadoras contra ele. E a verdade é que homens assim são verdadeiros instrumentos do diabo para perturbar a nossa mente. Embora Davi, meus irmãos, ele fosse alvo dos soberbos, embora Davi ele fosse alvo dos arrogantes, dos zombadores, ele está dizendo: eu não me afastei da lei de Deus. Eu não fugi da lei de Deus. Eles zombam da fé de Davi, eles zombavam da obediência de Davi a Deus, eles zombavam da devoção de Davi. Entretanto, Davi não se deixou levar em seus sentimentos, ao ponto de esquecer-se da lei e agir como aqueles que não conhecem a Deus, agir como aqueles que desconhecem o caminho da piedade. Davi abriu mão de abraçar a tentação de escapar da zombaria, porque às vezes é uma tentação. Há contextos em que nós somos zombados, há contextos em que nós somos ridicularizados por causa da nossa fé. Há contextos em que pessoas que desconhecem o caminho da piedade, do temor de Deus, eles olham para você ou para mim, eles ridicularizam a nossa obediência a Deus, eles zombam da nossa piedade, da nossa devoção, da nossa disposição de cultuar a Deus. E às vezes, e quantas vezes essa zombaria, esse caçoar, não é uma tentação a nós, para que nós nos afastemos de tudo isso pelo qual somos zombados, para que a gente se veja enquadrado, para que a gente se sinta encaixado no sistema deles. Não é assim, não? Você já não se sentiu assim? Talvez no teu trabalho, na faculdade, na escola, no colégio, em algum contexto familiar, talvez, sendo zombado, e você assim: olha, o caminho então é eu me afastar disso tudo, é eu assumir uma conduta semelhante a destes que não conhecem a Deus. Davi está sendo tentado a isso também. E se você tem sido tentado a agir assim, a abrir mão, a se afastar da lei de Deus, para se ver livre da zombaria dos que não conhecem a Deus, então eu quero que você escute e entenda: não foi isso que Davi fez, e não é isso que Deus espera de nós também.
Ele se manteve firme. Note você no verso 52, ele diz: eu lembro dos teus juízos de outrora. Ele agora não diz, lembra-te, Senhor. Ele agora diz, eu me lembro, Senhor. Eu me lembro dos juízos do Senhor. Eu me lembro de como o Senhor tratou as coisas no passado. E ele diz, eu encontro conforto, Senhor, nisso. Eu encontro conforto no que o Senhor fez, naquilo que eu posso conhecer hoje. E nós precisamos encontrar conforto naquilo que Deus fez e naquilo que nós podemos conhecer que Deus fez, conhecer hoje. Irmãos, o versículo 52, Davi está dizendo que vivendo essa realidade da zombaria, da afronta, ele reafirma aqui a insulta que recebe, os insultos que recebe. Contudo, o coração dele encontrava conforto quando ele se lembrava dos juízos do Senhor. Novamente, veja, é a lei que conforta o coração. É a palavra que conforta o coração. Quando nós somos tentados a desagradar a Deus, lembre-se dos juízos de Deus. Lembre dos atos de Deus no passado. Davi, ele diz, eu me lembro. Mais uma vez, meus irmãos, ele não procura algo novo. Se você está procurando algo novo, eu sei que Deus é Deus em todo o tempo. E Ele pode sim fazer coisas novas, maravilhosas diante de nós hoje. Mas não é isso que Davi está procurando. E eu quero dizer a você, não é bom que você fique procurando coisas novas demais aos seus olhos. Contente-se naquilo que Deus já deu a nós. Davi está dizendo, eu me lembro, Senhor, dos teus juízos, eu recordo o que o Senhor já fez. Ele não está dizendo, Senhor, faça algo maravilhoso agora. Quanta gente não está nesse ponto aqui vivendo isso, não é? Transformando a fé numa varinha de abracadabra. Pela fé, plim. Pela fé eu determino, catibum. Pela fé eu ordeno, piririm pim pim. E a igreja se transforma num palco de mágica. Os pregadores não são mais pregadores da verdade. Eles são ilusionistas. São mágicos diante do povo. São aqueles com a varinha de mágica, de ilusão, diante daqueles que estão sedentos, não pelos juízos do Senhor, mas por novidades. Enquanto os laços, estas almas não têm caído, meus irmãos, porque nós deveríamos antes aprender com este homem do passado, aprender com este profeta do passado, aprender com este salmista, este poeta do passado, que mesmo lá no passado, ele olha para um passado antes dele e ele diz, eu me lembro, Senhor, dos teus juízos. Eu me recordo, Senhor, deles, e eles me dão conforto. Que coisa preciosa. Eu sei. E mesmo que Deus não faça algo maravilhoso e surpreendente agora com você ou comigo, contudo, aquilo que Ele já fez no passado é suficiente para encher o meu e o seu coração de esperança, de conforto. Aquilo que Ele fez no passado é suficiente, como se fosse algo que Ele tenha feito no dia de ontem. E por quê? Simplesmente porque o nosso Deus é um Deus imutável. É um Deus que não muda, louvado seja o seu nome. E se Ele foi fiel no passado, a sua fidelidade não muda. Se Ele foi bom no passado, a sua bondade não cessa. Se Ele foi longânimo no passado, a sua paciência não acaba. Porque Ele não muda, o nosso Deus. Ele é o mesmo. Eu posso olhar para o ato da fidelidade dEle no passado, e eu posso ser confortado no presente dizendo, Ele ainda é o meu Deus fiel. Eu posso olhar os atos da bondade dEle no passado
E hoje eu posso dizer no presente, a sua bondade não se acaba, ele continua sendo bom. E é isso que Davi está fazendo. Ao invés de sucumbir diante das afrontas dos ímpios zombadores, ao invés de afastar-se da lei de Deus, Davi, no verso 53, ele diz que em seu coração acendeu-se uma chama de indignação por causa dos homens maus. Aqueles que se unem aos maus não se tornam indignados com o pecado dos maus. Quando alguém se curva, alguém se une àquele que zomba, ao perverso, no seu coração não há lugar ou razão para ele ficar indignado com a zombaria ou com a perversidade, entende? Essa matemática é muito simples. Não foi assim que Davi agiu. Ele não sucumbiu ao apelo, à tentação dos zombadores. Ele não abandonou o temor de Deus, ele não abandonou a piedade ao Senhor, ele não abandonou a lei, a palavra de Deus. E o que aconteceu no coração de Davi? O seu coração se encheu. Verso 53, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei, uma profunda aversão contra aqueles que desprezam a Deus. Você se lembra de um outro salmo muito precioso de Davi, o Salmo 139? Lá no Salmo 139, versos 21 e 22, Davi diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que zombam de Deus. Não há comunhão, não há conexão espiritual entre luz e trevas. São opostos, dicotomicamente opostos, divididos, separados. Davi, diante da rejeição da lei do Senhor e da afronta contra o seu Deus, ele não ficou indiferente a isto, ele se indignou. Porque, meus irmãos, para Davi, a atitude daqueles que rejeitavam a lei e se zombavam dos princípios de Deus, agir assim era agir de forma monstruosa. Era uma atitude horrível, que precisava ser desprezada no coração, rejeitada. Estas palavras, meus irmãos, chegam até nós hoje, porque Deus pretende que o nosso coração também, à semelhança do de Davi, seja também tomado por uma santa indignação diante de um mundo repleto de homens como aqueles dos dias de Davi. Precisamos aprender a rejeitar as obras infrutuosas das trevas. Precisamos reconhecer nos movimentos, nas ideologias, nos comportamentos, aquilo que é das trevas e rejeitar o que é das trevas, porque nós fomos chamados para a luz. Estamos na luz. O Senhor é luz. Qual é a razão da indignação toda de Davi? Certamente a razão está no fato de como Davi compreendia a lei, de como Davi compreendia a palavra. Ele reconhecia a glória e o valor da lei. O seu coração sentia a glória e o valor da palavra de Deus. Seus pensamentos sabiam disso, então ele se indigna. E agora no verso 54, ele diz e nos ensina duas coisas muito valiosas aqui. Verso 54, os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Ele está indignado, ele está contrário aos que se colocam rebeldes diante de Deus. E agora Davi está, no verso 54, nos ensinando em primeiro lugar, que ele sabia e nós devemos também saber, que
que ele não estava em casa nesse mundo. E eu não estou em casa nesse mundo, e você também não está em casa estando nesse mundo. Essa não é a nossa casa. É por isso que a linguagem de Davi é a linguagem dos peregrinos. É a linguagem que Pedro usa na sua carta aos da diáspora, da dispersão. Pedro chama de peregrinos, sois peregrinos, andantes neste mundo. Davi sabe que esta não é a sua casa permanente. Ele diz, na casa da minha peregrinação. Davi possuía um palácio em Jerusalém. Mas mesmo tendo ele aquele palácio, aquela não era a sua morada. Ele era um peregrino. Aquele palácio era a morada temporária de um peregrino. Você se vê assim também? Passando uma temporada aqui. A segunda coisa que Davi nos ensina é que enquanto dura essa peregrinação dele, enquanto estava durando a sua peregrinação nesse mundo, morando temporariamente nesse mundo, o que Davi fez é o que eu e você devemos fazer também. Ele fez dos decretos de Deus, ele fez da lei, da palavra de Deus, a razão para cantar. Esta é a razão para eu cantar, é o conteúdo do meu cântico, é aquilo que preenche o meu cântico. Enquanto ele sofria em seu coração, ao ver os homens que se rebelavam contra Deus, enquanto ele sofria as zombarias deles, enquanto ele peregrinava no mundo, ele confortava o próprio coração, cantando os decretos do Senhor. Spurgeon disse, quando cantamos os caminhos do Senhor, isso mostra que o nosso coração está nele. Assim nós também, irmãos, até chegarmos em nossa casa permanente, devemos cantar os cânticos do Senhor. Seus pensamentos estão em Deus durante a noite, verso 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei. Não são duas coisas, lembrar de Deus e observar a lei. Não são duas coisas, mas uma coisa é a outra. É uma e outra, a mesma coisa. O que isso significa? Significa que lembrar-se de Deus também é observar a lei, e observar a lei é lembrar-se do nome de Deus. Não dá para separar Deus de sua palavra. Deus é vivo, Ele existe e Ele nos fala. Ele não é mudo. Não tem como separar Deus da sua fala, da sua palavra. E no verso 56, tem sido assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Ele está dizendo, ocorre assim comigo, é assim. O homem que começou esta sessão do Salmo dizendo, Senhor, lembre-se, por favor, lembra-te. Ele termina esta sessão dizendo, eu me lembro. Eu me recordo. E se Davi era capaz de não esquecer, mas de lembrar, que dirá o Senhor, meus irmãos? Que dirá o Senhor? Que grandiosa lição nós recebemos nessa manhã. Nós somos lembrados de que há um conforto, um consolo para cada um de nós, que vem da parte de Deus. E este conforto e este consolo está em sua palavra. Não nos afastemos da sua palavra. Não nos afastemos da sua lei, como Davi. Que nós também não nos esqueçamos dessa grandiosa verdade. Enquanto peregrinamos aqui, enquanto a sua morada permanente não abre as portas para você entrar lá, enquanto você ainda peregrina aqui, enquanto as tribulações, as angústias e ansiedades nos cercarem, que nós possamos permanecer olhando na direção certa para a promessa de Deus feita ao seu povo, encontrando na lei de Deus consolo para o nosso coração. Amém.
Vamos orar. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Bendito seja o teu nome, o selo sobre nós. Muito obrigado, Pai, por tua bondade que nos assiste, pelo consolo e pelo conforto que nos dá em tua palavra. Nos guarde e nos sustente. Nós te imploramos isso, nosso Deus, juntamente com todas as súplicas por bênçãos, e o fazemos com gratidão, pedindo que a tua palavra, Senhor, não se afaste do nosso coração. Aqueles que estão em busca nessa manhã de consolo, de conforto, que tenham eles encontrado nessa manhã o que buscavam. Que a tua palavra encontre guarida em nós, abrigo em nós. E que assim, Senhor Deus, nós possamos te servir durante o tempo de nossa peregrinação, mesmo que atingidos pelas tribulações e sofrimentos deste tempo presente. Sê conosco. É o que nós te imploramos no nome de Jesus Cristo. Amém.